Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito da santidade, né? Será que a santidade existe? Nós vamos ver pelas Sagradas Escrituras que sim, a santidade existe, né? Será que é possível, pela graça de Deus, que uma pessoa abandone o pecado nessa vida, morra e vá para o céu? É perfeitamente possível. Nós vamos ver exemplos disso relatado na própria Sagrada Escritura. Amém? Primeiramente, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Diz assim a Sagrada Escritura: Mas quando Abrão, chegou à idade de 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus onipotente, anda em minha presença e seja perfeito, né? Então, Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito, né? Então, Deus deu uma ordem a Abraão, e não era qualquer ordem, era a ordem de ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi isso que Deus disse a Abraão, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia também em 1 Reis, capítulo 15, né? Onde a Sagrada Escritura vai falar sobre a vida do rei Davi. Diz assim a Sagrada Escritura: No 18º ano, 1 Reis, capítulo 15, certo? A partir do verso 1. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabote, reinou Abião sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Ele entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não era perfeito diante do Senhor seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Todavia o Senhor seu Deus, em atenção a Davi, deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho que lhe sucedeu para restabelecer Jerusalém. Preste atenção no versículo 5. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e em nada sentia afastado de tudo o que lhe mandara em todos os dias da sua vida, exceto o que se passou com Urias heteu. Então a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 15, versículo 5, que Davi, em todos os dias da sua vida, não se afastou dos mandamentos do Senhor, exceto em um único caso, no caso de Urias, o heteu. Não é isso? Então, primeiro, Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Segundo, a Sagrada Escritura diz que Davi nunca cometeu um pecado, senão no caso de Urias, o heteu, né? Mas você pode dizer assim: Vinícius, muito bem, está escrito que Davi, né, nunca pecou contra o Senhor, exceto no caso de Urias, o heteu. Mas o que dizer, Vinícius, de Apocalipse, capítulo 15, né? Está escrito em Apocalipse, capítulo 15. Está escrito assim. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Com efeito, só tu és santo. Em consequência do que todas as nações virão e se prostrarão na tua presença, porque os teus juízos foram manifestados, né? Então a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, que só Deus é santo. Mas preste bem atenção, a Bíblia não possui contradições. Primeiro Deus diz a Abraão para ser perfeito. Depois diz que Davi não cometeu nenhum pecado, senão no caso de Urias. Será que existem contradições na Sagrada Escritura? Não existe. O que acontece?
esse povo que falou isso, em Apocalipse capítulo 15, versículo 4, esse povo que estava louvando a Deus com o cântico de Moisés, esse povo estava no céu, não estava na terra. Por que isso é importante? É importante porque esse povo que estava louvando a Deus estava no céu, e se eles estavam no céu, eles mesmos não poderiam ter pecado, estar em pecado, porque eles estavam no céu não entra pecado. Então esse povo não estava em pecado, não tinha pecado neles mesmos, porque eles estavam no céu. Então se esse povo não tinha pecado, como é que eles podem dizer que só Deus é santo se eles mesmos estavam no céu e não tinham pecado? Quando eles disseram que só Deus é santo em Apocalipse capítulo 15, versículo 4, eles queriam dizer que só Deus é santo por si mesmo. Só Deus tem a capacidade de ser santo com as próprias forças. Todos os outros seres que são santos em Deus. Então, nesse sentido, só Deus é santo. Só Deus é capaz de ser santo com as próprias forças. Tudo o mais é santo pela graça. É santo porque está em Deus. Então, só Deus é santo por si mesmo, com as próprias forças. Se não é assim, então nós teremos que dizer que esse povo que estava no céu estava em pecado no céu, já que só Deus é santo. E além disso, dizer que a Sagrada Escritura possui contradições, já que ela mesma relata que Davi só cometeu um único pecado ao longo da sua vida inteira, e que Abraão foi ordenado a ele que fosse perfeito nos seus caminhos. Então, a santidade ela é possível e ela acontecia já desde o Antigo Testamento. Então, sim, se Deus quiser, Ele pode purificar um ser humano, como o apóstolo Paulo disse: vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou então, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz: a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Não é isso? Então, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8 que ele foi liberto da lei do pecado. Então, a santidade é sim possível, segundo a Sagrada Escritura. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.